e mineiro. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na aula de hoje vamos falar sobre o tema A Importância do Bolsa Família para a Autonomia das Mulheres, com Laís Rezende. Laís é coordenadora geral de acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Bom, meu nome é Laís, eu estou como coordenadora geral de acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família no Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E eu vou tratar um pouco sobre esse tema aqui nessa aula. E acho que, para iniciar, é importante a gente falar sobre a pobreza, porque o programa Bolsa Família tem como um dos seus objetivos centrais, tanto esse novo programa Bolsa Família, que foi reformulado no ano de 2023, mas também desde a criação do programa Bolsa Família, lá em 2003, ele tem como tema central, como objetivo central, o combate à pobreza e o combate à fome. E é importante trazer que a pobreza é uma expressão da desigualdade que é constituída por classe, raça e gênero, que são marcadores sociais aí para a gente poder fazer essa análise. E é importante destacar que a pobreza, ela não é natural, ela é oriunda da concentração de riqueza que é socialmente produzida. Então, é importante a gente colocar que é uma determinação, né, que é imposta, a pobreza é uma determinação que ela é imposta a grande parcela da população e ela é um multidimensional, ou seja, a pobreza ela não se caracteriza só pela ausência ou pela insuficiência de renda, mas também pelo não acesso, né, a direitos, a restrição de direitos. Então, no programa Bolsa Família, ele prevê um direito que é fundamental, que é o direito à renda. Então, o direito à renda é um direito que já é preconizado na Constituição Federal de 88. Então, no artigo 6º já fala, né, da renda como um direito, e o programa Bolsa Família ele se constitui como um programa de transferência de renda condicionada, e aí eu vou falar um pouco sobre as dimensões do programa a seguir, né, que ele contribui gradualmente para a universalização desse direito à renda. E aí é importante colocar que a gente vive numa sociedade capitalista, onde para você acessar os direitos básicos, você precisa de uma garantia de renda. Então, se na sociedade que a gente vive, a renda é fundamental para o acesso a direitos, então é o direito da população ter acesso à renda para conseguir garantir o mínimo de dignidade. E o programa Bolsa Família é um programa vinculado, né, ao Sistema Único de Assistência Social. E o Sistema Único de Assistência Social é quem faz a gestão do programa. E a gente vai falar um pouco sobre também outros sistemas, como o Sistema Único de Saúde, os sistemas educacionais, que também têm uma relação com o programa Bolsa Família, mas não é o gestor, né, do programa. Então, acho que para iniciar também é importante colocar alguns dados do programa, os dados mais recentes, para a gente ter uma dimensão desses dados
que são os últimos dados da folha de pagamentos do programa de julho de 2024, agora, onde a gente tem uma oferta do programa para 54,8 milhões de pessoas beneficiárias do programa, 20,8 milhões de famílias beneficiárias do programa, e a gente tem uma transferência de renda mensal do programa, que vai direto para a população, né, que é beneficiária, de 14,19 bilhões. Então, todo mês, o programa Bolsa Família transfere cerca de 14 bilhões de reais, que vai direto para, né, a população brasileira que é beneficiária do programa. E a gente teve um benefício médio, ou seja, um valor médio que as pessoas alcançaram dentro do programa, de acordo com a sua composição familiar, que vai compor aí a cesta de benefícios que essa família vai poder, né, estar acessando, de R$ 682,56. É importante colocar que o programa Bolsa Família, é importante destacar que o programa Bolsa Família, ele é um programa que ele atinge a todos os municípios brasileiros. Então, todos os municípios brasileiros, nós temos famílias beneficiárias do programa. É um programa que está, de fato, aí universalizado em termos dos municípios brasileiros. E ele é um programa que ele é interfederativo, ou seja, tem responsabilidades de cada ente na gestão do programa. Ele é uma gestão de fato compartilhada e é um programa intersetorial a partir de duas das suas dimensões que eu vou tratar logo adiante, que é as condicionalidades e as ações complementares do programa. E tem uma diretriz importante do programa também, que é a participação social, o controle social, que se dá no âmbito dos conselhos da assistência social, seja no âmbito municipal, estadual e no governo federal. Bom, o programa Bolsa Família hoje, com a nova regra, ele é destinado a famílias com renda de até 218 por pessoa. Então, esse é o corte de renda que vai definir a elegibilidade do programa. E ele tem como objetivos centrais o combate à fome, à pobreza, também o combate, o enfrentamento, na verdade, ao ciclo intergeracional da pobreza, que é justamente aquelas famílias que estão na condição de pobreza e que têm, as próximas gerações estão submetidas a isso também por conta de estarem nessa situação de vulnerabilidade social. Então, naquela família onde as crianças e jovens muitas vezes acabam entrando nesse ciclo porque foram submetidas a uma situação de desproteção social. Então, o programa tem aí como objetivo enfrentar e promover a ruptura desse ciclo de reprodução da pobreza dentro das famílias beneficiárias. E, de fato, o seu desenho do programa tem uma atenção especial às mulheres, mas também às crianças, adolescentes, jovens, à nova geração, né? Para justamente interromper com que esse ciclo se perpetue. Então, as dimensões do programa Bolsa Família é a transferência direta de renda para, de fato, aliviar a pobreza dessas famílias, o alívio imediato, né, da pobreza, da fome, enfim, que esses benefícios contribuem. Uma outra dimensão são as condicionalidades, que as condicionalidades, né, que são aquelas de saúde, educação, no caso da saúde, são destinadas às crianças de 0 a 7 anos, e aí o programa ele acompanha essas crianças para poder verificar como que está o acesso dessas crianças ao acompanhamento do estado nutricional, né? Como que está o estado nutricional dessas crianças, acompanha essas crianças para saber se elas estão vacinando, se elas estão com sua carteira nacional de vacinação em dia, acompanha as mulheres e, no caso das gestantes, acompanha se elas estão com o pré-natal em dia. Então, essas são as condicionalidades de saúde do programa, né? E as condicionalidades de educação são para acompanhar a frequência escolar das crianças de 4 a 17 anos do programa, né? Então, para poder verificar se essas crianças e adolescentes do programa estão matriculados e se estão com a frequência em dia, né? Então, para poder perceber se de fato elas estão garantindo esse acesso ao direito de educação, para a partir disso
saber se elas, de fato, estão com todo esse escopo, né, de direitos sociais garantidos para poder romper com essa situação de pobreza, né? Porque, conforme eu falei, a pobreza ela não é formada só pela dimensão da ausência ou insuficiência de renda, mas também pelo não acesso a outros direitos. Então, o programa, para além de se preocupar em transferir renda para essas famílias, em garantir esse direito da renda, também se preocupa em verificar, em induzir, né, também o acesso dessas famílias a outros direitos, como esses de saúde e educação, que são permitidos através das condicionalidades. E a outra dimensão do programa são as ações complementares. As ações complementares, elas são uma dimensão importante também nesse aspecto da intersetorialidade, porque são justamente os outros programas, as outras políticas que podem se articular junto com o programa Bolsa Família para ofertar ou para priorizar as famílias beneficiárias dentro de outros programas, ações, políticas que forem desenvolvidas tanto no âmbito do governo federal, tanto no âmbito dos governos estaduais e municipais. Então, hoje, no âmbito do governo federal, a gente tem como ações complementares, e essa é uma dimensão muito forte, o programa Minha Casa Minha Vida, que prioriza, né, as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família para poderem acessar esse programa, mas também as famílias não são isentas, né, de fazer o pagamento do programa Minha Casa Minha Vida para poder ter esse acesso fundamental, que é o acesso à moradia. Tem o programa Farmácia Popular, que também prioriza as famílias beneficiárias do Bolsa Família e tem uma série e oferta, né, uma série de medicamentos que são gratuitos para as famílias beneficiárias. Tem o programa Dignidade Menstrual, que também é um programa novo do governo para ofertar, né, absorventes gratuitos para as mulheres beneficiárias do programa, então que é super importante. Tem o programa Pé de Meia também, que é outro programa que foi implementado, né, nesse governo Lula e que pensa em combater a evasão escolar de adolescentes, que é um problema que, de fato, o Brasil estava enfrentando, e é um problema muito grave, então pensa em como garantir a permanência desses estudantes nessa fase de formação tão importante para que ele cumpra, né, o seu ciclo de formação e consiga, a partir disso, acessar melhores oportunidades de trabalho, melhores oportunidades de vida, né? Então, é uma dimensão fundamental. E aí, entrando mais especificamente, né, na relação do programa com a dimensão de gênero, né, com as mulheres, é impossível, né, de falar do programa sem falar dessa dimensão de gênero. Primeiro porque a maioria do programa ela é composta por mulheres, crianças, adolescentes, jovens. A cara do programa é essa, né? Então, as mulheres são hoje a grande maioria das responsáveis familiares do programa, que são aquelas mulheres que têm acesso, né? Que têm o cartão do programa Bolsa Família no seu nome, que têm acesso ao cartão. Então, essas são cerca de 85% dos responsáveis familiares, né, das responsáveis familiares do programa, são mulheres. Então, são essas mulheres que estão garantindo esse direito. E aí, desde 2003, acho que essa foi uma decisão muito acertada do programa, de garantir que, preferencialmente, as mulheres tenham esse acesso a ser a responsável familiar, porque são elas, então, que estão com o CPF lá no cartão e que têm o cartão para poder garantir justamente uma maior autonomia econômica para essas mulheres, e essa autonomia econômica acaba impactando, né, numa série de outras questões, como a ruptura de ciclos de violência, que muitas vezes essas mulheres são submetidas, e de fato garantindo a autonomia para essas mulheres. Então, hoje a gente tem mais de 85% dessas mulheres, desses responsáveis familiares que são mulheres no programa. E se a gente for olhar também a composição do programa no geral, a maioria é mulher, a maioria é criança, adolescente, jovem, né, que muitas vezes as crianças, os adolescentes e os jovens estão, né, sob o cuidado das mulheres por conta da divisão sexual do trabalho que nós vivemos hoje. Então, acho que duas questões é importante de destacar nesse processo. De que, por um lado, o programa tem em sua maioria, é formado em sua maioria por mulheres, né? Porque isso retrata o Brasil e a desigualdade que a gente vive, né? O país que a gente vive, onde existe uma feminização da pobreza, ou seja, as mulheres, elas são a maioria das
das pessoas que estão em situação de desemprego, são a maioria das pessoas que estão em situação né, de trabalho mais precário, mas, por outro lado, também o programa consegue priorizar justamente as mulheres para poder garantir essa proteção social. Né? Então, o programa ele não pode ser um sinônimo de constrangimento para as mulheres que são beneficiárias, mas sim de um acesso a direito que elas têm e de acesso a um direito que garante proteção social à vida delas. Então, acho que isso é super importante também da gente destacar. E desde que o programa foi criado, né, isso já foi colocado como um horizonte, né? Tanto o diagnóstico de que no Brasil, né, no país que a gente vive, a gente tem essa desigualdade de gênero, e por isso o programa também precisa ter um desenho que leve isso em consideração e que priorize as mulheres para sua implementação. E aí, só podendo trazer um pouco mais, né, de alguns dados sobre esse retrato também do programa, dessas maiorias, né, de mais de 80% de mulheres beneficiárias que são responsáveis familiares, ou seja, chefes de família, elas são mais de 75% mulheres pretas, pardas, indígenas, elas. Mais de 80% têm idade entre 20 e 49 anos, ou seja, são mulheres aí consideradas, né, em idade produtiva. 29% dessas mulheres, né, cerca, não tem ensino fundamental completo. 34% tem ensino médio completo, dessas 85, né? Chega cerca de 85 responsáveis familiares mulheres. 61%, né, mais de 60% são monoparentais. Ou seja, são mulheres que que têm na sua composição familiar somente elas e os filhos, né? Então, muitas vezes essas mulheres são sobrecarregadas nesse processo, né, de cuidado, que é um trabalho, né? Então, para poder falar do programa, é importante destacar essas dimensões que são de classe, de raça e de gênero, né? Sem isso, é impossível tratar sobre o programa Bolsa Família. E aí, falando um pouquinho sobre o trabalho de cuidados, né, que é um tema que está aí bastante sendo bastante discutido mesmo, né? A maioria das mulheres hoje, elas estão responsáveis por esse trabalho, e isso é fruto da divisão sexual do trabalho que a gente vive, do sistema patriarcal que a gente vive, né? Então, são as mulheres que realizam o trabalho de cuidado com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com as pessoas com deficiência que demandam cuidados, com os idosos, e hoje no Brasil essa é uma questão, né, importante de ser destacada, porque a gente vem aí numa crescente muito grande do envelhecimento populacional. Se a gente não repensar a forma como o trabalho de cuidados está constituído, nós iremos sobrecarregar ainda mais as mulheres, porque a demanda por cuidados vai aumentar e quem vai estar, de fato, se responsabilizando por esse trabalho ou sendo responsabilizadas por esse trabalho são as mulheres. Então, isso é importante destacar, porque se a gente for fazer uma análise, nós iremos ver que se as mulheres são hoje a maioria, né, responsável pelo trabalho de cuidados, elas acabam sendo impactadas no aspecto da sua formação, no aspecto do acesso a oportunidades de trabalho, porque elas estão ocupadas com esse trabalho. Então, acaba impactando nas mulheres tendo menor formação ou tendo uma formação até maior, mas não podendo, por conta das suas outras demandas, né, por conta da sua sobrecarga mesmo de trabalho, acessar trabalhos mais qualificados. Então, para a gente conseguir, de fato, enfrentar esse problema da pobreza que o programa Bolsa Família se propõe, é preciso também enfrentar, né, o sistema patriarcal, é preciso enfrentar o racismo, porque todas essas dimensões, né, aí estão imbricadas para poder formar esse público que está em vulnerabilidade social. E aí, dando continuidade, o programa ele tem impactos muito positivos se a gente for
né, ver, fazer avaliação desde 2003, quando o presidente Lula institui o programa, até hoje a gente consegue ver inúmeros impactos positivos do programa na vida das pessoas mais pobres, né, garantindo outras oportunidades, garantindo uma formação mais qualificada para conseguir melhores oportunidades de vida e principalmente na vida das mulheres, né? Então, o impacto em relação à autonomia econômica que o programa promove na vida das mulheres, contribuindo com a ruptura dos ciclos de violência, o acompanhamento de saúde que o programa promove também, tem inúmeros estudos que falam sobre a promoção, que falam sobre a redução da mortalidade materna, né, com acompanhamento pré-natal que o programa faz, o impacto do programa no combate à insegurança alimentar, né, a pobreza, a fome, porque a gente sabe que, assim como as mulheres são a maioria da população que está em situação de pobreza, as mulheres são a maioria na situação de fome, então o combate na insegurança alimentar do programa é algo a ser destacado também. O programa promove proteção social às mulheres, mais acesso a direitos. Então, é importante destacar que são inúmeras, né, as literaturas aí que já afirmam sobre o papel do programa Bolsa Família na garantia de maior autonomia econômica, de autonomia das mulheres de modo geral. E, para além disso, a gente tem formulado muito, dialogado, de que o programa Bolsa Família, na verdade, tem que ser uma porta de entrada para que as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade social consigam estar acessando diversos direitos. Então, o programa Bolsa Família precisa estar articulado com uma série de ofertas, e as outras políticas públicas precisam também estar articulados com o programa Bolsa Família e priorizando essa população, que é a situação que está em maior vulnerabilidade social do país, para poder estar, de fato, garantindo outras oportunidades e garantindo a ruptura do ciclo de reprodução da pobreza, né? Então, é importante que, né, nós, mulheres do PT, militantes, que estamos aí espalhadas em todos os municípios do país, atuando, né, nas diversas frentes, né, nos movimentos sociais e entidades, nos colocando para os pleitos eleitorais, que a gente consiga fazer uma reflexão de quais são os programas, de quais são as políticas do meu município, né, do meu estado, a nível nacional, que precisam ser articuladas para priorizar essa população, porque de fato o programa Bolsa Família cumpre um papel fundamental, mas ele não pode estar desarticulado das outras ofertas, né? Ele precisa estar articulado com todos os outros programas e projetos, enfim, para que essas mulheres consigam estar saindo da situação de desproteção social, porque, de fato, né, como eu apresentei lá no início, as mulheres elas não estão nessa situação porque elas escolhem, sim porque existe um sistema que define que vai haver, né, uma riqueza que é socialmente produzida, mas que é concentrada, que define que as mulheres vão estar sobrecarregadas de uma demanda do trabalho de cuidados e não vão ter, por isso, né, acesso a outras oportunidades, a melhores oportunidades de emprego, de formação acadêmica. Então, na verdade, é também um convite para que todas possam estar fortalecendo esse programa, que, sem dúvidas, né, é um marco da gestão do PT, né, no governo federal, e também é um marco do que a gente constrói, né, do modo que a gente constrói, né, a governança nesse país. O PT tem excelentes experiências de construção de projetos importantes, de programas importantes, de estar na história da instituição, né, dos sistemas universais do país, e certamente o programa Bolsa Família é um programa a ser celebrado, porque foi um programa muito acertado, que foi formulado pelo governo Lula lá em 2003 e que até hoje cumpre um papel fundamental na nossa sociedade. Então, que as mulheres do PT possam sair, né, desse momento, compreendendo, né, um pouco do programa, compreendendo a força do programa e a relação desse programa com as mulheres, e lembrando que esse é um programa, né, é, que sofre preconceitos também, que sofre uma disputa com o neoliberalismo, porque transfere renda às pessoas, porque dá dignidade às pessoas,
É um programa que sofre preconceito de gênero quando os conservadores apresentam que as mulheres beneficiárias do programa elas têm uma taxa, elas querem ter mais filhos, elas têm uma taxa de natalidade maior, porque estão querendo acessar benefícios. Então, a gente sabe que isso é um puro preconceito de gênero, é ódio às mulheres, e que nós precisamos fortalecer o programa e também enfrentar todos esses preconceitos que o programa hoje sofre, por ser um programa que está aí na contramão de um sistema capitalista, que está na contramão de um sistema machista, patriarcal e racista. Então, queria agradecer a atenção de todas e espero ter contribuído nesse debate. Na aula de hoje aprendemos sobre a importância do Bolsa Família para a autonomia das mulheres. Continue ligada no TV Elas por Elas.